Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, ouvintes da Movimento Farol FM. Estamos saudando as minhas irmãs, meus irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar a programação da Movimento Farol FM também através do YouTube, Movimento Farol. Entre no nosso site movimentofarol.com.br e acompanhe a nossa programação também no Instagram. Se inscreva, curte e compartilhe com as pessoas que você ama. Estamos com a nossa programação de todas as terças-feiras, às 14 horas, hora do Mato Grosso do Sul, com o nosso programa Terça Nobre com Cristo. Uma palavra de conforto, de esperança e tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus para as nossas vidas. Momento de descontração e também de oração. Quero ter a oportunidade de orar por você neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, toda honra e glória seja dada a Ti. Em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer por esse momento especial, quando estamos reunidos com centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro para ouvir a Tua palavra e conceder o benefício da graça e das misericórdias do Senhor. Oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero dizer que vocês podem acompanhar toda a nossa programação através da movimentofarol.com.br. Tenha também o nosso aplicativo, mesmo Android ou mesmo iPhone. Baixe para que você possa ter uma programação especial dedicada a louvar, glorificar o nome do Senhor e também edificar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante eu tenho certeza que tem incomodado as pessoas no mundo, posso dizer isso, no mundo mesmo. As pessoas que estão sofrendo muito, sofrem perseguição, perseguição de todo jeito, perseguição religiosa, perseguição social, perseguição política. Existe realmente algo muito estranho acontecendo, eu não vou dizer no Brasil, vamos falar do Brasil, mas no mundo inteiro. E gera isso uma grande preocupação nas pessoas, principalmente na família. Eu costumo dizer que a família está em perigo, e se a família está em perigo, a sociedade está em perigo. Mas tudo isso tem uma razão de ser, que está na palavra de Deus, e nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir do que está escrito na palavra de Deus. Se somos cristãos, se somos crentes na palavra de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, se somos salvos pela misericórdia do Senhor, então nós temos que ter o quê? A consciência de algo muito importante na nossa vida. Caso contrário, nós estaríamos falando para o vento, né? Estaríamos falando para o ar. Não, nós temos que falar para as pessoas. Nós temos que nos comunicar com as pessoas através daquilo que Jesus nos ensina, através do Evangelho. Eu trago hoje uma palavra que diz respeito ao momento atual, o momento que nós estamos vivendo hoje. Jesus, quando terminou o sermão profético do monte, Sermão do Monte, ele falou também sobre o princípio das dores. Veja bem, que coisa interessante, Jesus nos relata através do Evangelho de Mateus o princípio das dores. Quando os discípulos ouviram ele falar a respeito da destruição do templo e etc., tudo aquilo que ia acontecer nos últimos dias, os discípulos perguntaram: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos pedem um sinal e pedem uma palavra. Ora, nós queremos saber o que vai acontecer. Para eles, muito estranho. Hoje, como seria? Será que as pessoas não estariam perguntando isso? Ou as pessoas estão desconectadas com a palavra de Deus? Sim, é verdade. Muitas pessoas estão desconectadas com a palavra de Deus nesses últimos dias. Veja só o que Jesus diz aqui e nos ensina. Vede que ninguém vos engane. Jesus está fazendo um alerta a todas as pessoas. Fez lá com os seus discípulos, estão fazendo nos dias de hoje. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Veja bem, não é isso que a gente tem observado aí? Tanta enganação, tanta mistificação,
tantas doutrinas que eu vou colocar falsas, muitas pessoas sendo enganadas, levadas por uma série de situações, ou por necessidade econômica, ou por necessidade de relacionamentos, uma situação como essa. Mas Jesus diz no capítulo 24, versículo 9 de Mateus, ele diz assim algo muito importante que eu gostaria que você prestasse atenção e ficasse alerta. Então, sereis atribulados. Veja só a palavra que Jesus disse. Então, sereis atribulados. Nós não estamos vivendo atribulado? A família, de um modo geral. Quantos feminicídios estão acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil? Vamos falar do Mato Grosso do Sul. Quantos feminicídios? Já chegou a 40 nesse ano. Feminicídios. Marido matando esposa, companheiros, etc. E vice-versa também acontecendo essas tragédias. Como que pode, né? Um filho matar o pai a facadas, que aconteceu aqui na nossa capital, no Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo, né? A própria palavra diz que os inimigos da casa são da própria família. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Isso não está acontecendo nas redes sociais. Hoje nós temos a internet que não mente, não deixa passar em branco. Então, se você verificar dia após dia nas redes sociais, muitos estão se escandalizando das coisas que estão acontecendo nesse mundo. E diz mais ainda, né? Trair e odiar uns aos outros. Quantas traições estão acontecendo? Quantas pessoas estão odiando umas às outras? A gente vê isso, inclusive, nas redes sociais. Pessoas falando barbaridades, coisas terríveis acontecendo. E eu vou dizer agora algo muito importante que está acontecendo. Eu vou falar agora é a igreja do Senhor Jesus. Versículo 12, 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, é o que estamos observando, o amor se esfriará de quase todos. Ainda bem que Jesus diz aqui na palavra, o amor se esfriará de quase todos, não todos, quase todos. Muitos, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aqueles que perseverarem na doutrina de Cristo Jesus, será salvo. Será salvo, é Jesus que está dizendo. Bom, qual é o padrão que você está vivendo com a sua família, com as pessoas que você ama? O padrão do mundo ou o padrão divino? Veja bem como que está o padrão do mundo que a própria Bíblia nos traz aqui em Marcos, no capítulo 7, versículo 20. Jesus dizendo, o que sai do homem, isso é o que contamina. Presta atenção, minha amada irmã, meu amado irmão, meus queridos rádio-ouvintes e espectadores. O que sai do homem, isso é o que contamina, ou contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Muito bem, se isso está acontecendo nas nossas vidas, não está? Tudo isso sai de dentro. É imperfeição do homem através do pecado original. Então, nós temos que ter o controle das nossas emoções, praticar o amor ao próximo, identificar aquilo que Jesus tem de melhor para nos oferecer, que é a sua santa palavra. Aqui está o recado. E olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Presta atenção, amada irmã, amado irmão. Presta atenção no que diz o apóstolo Paulo, que as pessoas hoje, não vou dizer ignoram, mas deixa passar batido. Não estão conectadas com a palavra do Senhor Jesus. Não estão nem aí. Tem muitas pessoas assim. Por isso nós estamos aqui para alertar isso.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, no versículo 10, diz assim: como está escrito. Olha como ele diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está falando dos dias de hoje. Há mais de 2000 anos foi escrito isso, mas está falando para hoje. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer que faça o bem. Olha só, que palavra. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Quantas pessoas falam barbaridades, xingam, blasfemam, falam besteira de tudo quanto é jeito. Não existe uma palavra santa, uma palavra boa, uma palavra amiga, uma palavra que edifica. Não, são palavras de destruição, são palavras que ofendem. Isso está acontecendo dia após dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Nós vemos isso em todos os lugares. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Quantas pessoas estão falando coisas que denigrem a imagem de pessoas, difamam pessoas, caluniam pessoas, aborrecem pessoas. Nós estamos vendo isso todo dia, toda hora. Está aqui na palavra de Deus. São os seus pés velozes para derramar sangue. Está falando das tragédias que estão acontecendo, os assaltos, a violência no trânsito, os homicídios, os feminicídios, os ladrões, os que estão arrombando os cofres da sociedade brasileira. Está falando de tudo isso. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Escreveu lá para os romanos, há mais de 2000 anos atrás. Mas serve para nós hoje em dia, porque tudo isso que nós estamos observando, pelas redes sociais, pela situação do país, do mundo como um todo, é justamente isso que está acontecendo. Tudo isso está acontecendo porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. O temor de Deus não é ter medo de Deus, é o respeito a Deus. É o reconhecimento de Jesus Cristo que sofreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue tão precioso para nos salvar, para dar uma oportunidade de vida eterna, para resolver as questões mais importantes da nossa vida. As pessoas falam assim, mas a minha vida está assim, está assado, está muito difícil. Por quê? Porque você não se agarra a Deus, porque você não se converte, não se entrega a Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, para que Ele seja realmente o Senhor da sua vida. Porque muitas pessoas ficam na dúvida, e a dúvida é inimiga de Deus. A dúvida quem traz é o inimigo de Deus. Se a pessoa tem dúvida de que Deus, que Jesus pode fazer algo de positivo na sua vida, então, o que você está esperando para aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? O que você está esperando para se render aos pés de Jesus Cristo e dizer, Pai, eu preciso do Senhor? Minhas irmãs, meus irmãos, eu tenho ouvido alguns testemunhos importantes de pessoas de notoriedade na sociedade brasileira. Pessoas que eram praticamente descrentes e estavam num ambiente de podridão. Drogas, bebida, prostituição, avareza, uma série de situações. E de repente tem um encontro com Jesus Cristo. De repente, mais que de repente, como o apóstolo Paulo, o perseguidor dos cristãos, indo para Damasco, indo com uma missão de destruição, de perseguição e de matar cristãos. De repente tem um encontro maravilhoso com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Foi ali a conversão de Paulo, que se transformou
no apóstolo das nações. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer com você que não tem ainda o temor de Cristo na sua vida. Pode acontecer com seu vizinho, com seu amigo, com seu patrão, com seu empregado, com qualquer outra pessoa do seu relacionamento. Basta ouvir, basta dizer, basta falar a respeito do amor de Cristo na vida de cada pessoa. Reconhecer que o Evangelho, que a Bíblia Sagrada não é um livro para ficar encostado, empoeirado. A Bíblia Sagrada está em tudo quanto é lado, até no seu celular, se for possível. E você pode ler, você pode meditar, e se não entender, procurar ajuda a um pastor de sua confiança. Uma pessoa de Cristo, uma pessoa que tem entendimento da palavra, que pode te ensinar, discipular você e orientar você nos caminhos de Cristo Jesus. O Brasil precisa disso. A população precisa disso, precisa de Jesus Cristo. Essa nação precisa de Jesus Cristo em todos os sentidos. Não blasfemar, tomar partido de situação. O único partido que o crente tem que ter, o cristão tem que ter é Jesus Cristo. É o único partido. É o único lado. Não ficar em cima do muro. Será que eu vou para esse lado? Será que eu vou para aquele? Não, você vai no caminho que é Cristo Jesus. É o único caminho. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, minhas irmãs, meus irmãos, eu quero dizer que na nossa palavra de hoje é justamente isso que está acontecendo no mundo e que nós devemos... O sinal de alerta já está ligado. Eu tenho certeza que já está no amarelo. Estava verde. Muitas pessoas seguiram num caminho positivo, crendo, esperando a volta de Cristo. Quente, mas começou a passar a ser morno, né? Começou a ir morno para esfriar, e muitos estão frios, estão gelados. Então é esse caminho que você tem que voltar e se aquecer. Você vai aquecer com o fogo do Espírito Santo na sua vida, orando, crendo e buscando a Deus, para que você possa sair de uma situação, quem sabe, difícil, uma situação complicada. Talvez você esteja num beco sem saída. Talvez você olhe para as paredes e diz, meu Deus, como eu vou sair desse quarto escuro? Às vezes você está no fundo do poço e você não sabe como vai sair desse fundo do poço. Às vezes você está num charco, está num lamaçal e você não vê perspectiva nenhuma de sair. Não há saída. E você diz para o seu coração, não há solução, não sei o que fazer. Sim, sabe sim, Jesus é a solução. É Jesus que vai te estender a mão. Lembra-se daquela passagem que tem aqui na Bíblia de Pedro, quando Jesus andava pelas águas, depois de uma noite de oração, e os discípulos estavam no barquinho, no lago, e Jesus andava pelas águas e pensaram, olha, um fantasma. Jesus disse, não, sou eu, acalme-se. E Pedro, no ímpeto de chegar até Jesus, deixa-me ir contigo, Senhor. E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro andou alguns minutos, eu acho, sobre as águas. Ele andou. Depois vem aquele vento impetuoso, aquela dúvida, aquela descrença, aquela situação de será que eu consigo ir chegar até lá? Foi quando naufragou, mas Jesus estendeu as mãos e puxou Pedro para dentro do barco. O homem que tem pouca fé, pequena fé. Amados, amadas, é isso. Não importa onde você esteja hoje, qual a sua situação, se bem ou mal. Mas se você estender a mão e falar, Senhor, ajuda-me, com certeza vai acontecer. E você vai sair da situação que se encontra e vai ter uma vida digna, uma vida maravilhosa, recebendo de Jesus Cristo a misericórdia e a graça. Porque hoje, nos dias de hoje, conforme nós falamos aqui, nos seus caminhos há destruição e miséria e desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando você tem respeito a Deus e reconhece o sacrifício de Jesus Cristo, pode ter certeza que o milagre vai acontecer, o impossível vai acontecer na sua vida. E você terá uma vida abençoada por Deus. Amém?
Quero orar por você agora nesse momento. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta, através do Espírito Santo do Senhor, que nos dá disciplina, sim, mas também dá direção e força e vigor. Intercede por nós ao Pai Eterno, com gemidos inexprimíveis. Pai, obrigado por Jesus Cristo, obrigado por o Espírito Santo, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por tudo que nos tem dado, pelos benefícios que nós temos recebido. Lembramos da tua palavra, invoca-me na angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Lembra, Senhor, da palavra de Jesus que diz, tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Senhor seja glorificado. E nós pedimos, Pai, proteção, alegria, paz, saúde e prosperidade a todos os nossos espectadores, radiovintes, a todos que nos acompanham nesse programa toda terça-feira. Pai, abençoe a família e dê a paz e alegria, prosperidade e saúde a todos que precisam. Oramos agradecidos, estamos em nome de Jesus. Muito obrigado, sou Maurício Picarelli, estou aqui no Movimento Farol, levando a palavra do Senhor para todos os nossos radiovintes e também para todos os espectadores. Até a próxima semana e não se esqueça, deposite confiança na nossa programação. movimentofarol.com.br. No Instagram também, Movimento Farol, e também no YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima semana.